Lexstone, Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição, a convite da Mais Bonito Construções, a nossa querida Helenice Cardoso. Helenice, que prazer! A gente está se encontrando bastante esse ano já. Vamos continuar. Pra cá. Vamos continuar. Começamos de pé direito. A nossa ideia hoje aqui é compartilhar um pouco com o nosso público, um pouco da sua trajetória, mas trazer outros conceitos que acho muito importante para a gente compartilhar com o nosso público, né? São 27 anos de atividade como design de interiores, mas também 10 anos de atuação aqui no nosso litoral, aqui em Santos, né? Sim. Eu sempre digo, né? É sempre uma satisfação estar falando do trabalho que a gente executa. Há 27 anos que eu venho aí batalhando e realmente me dediquei esses últimos 10 anos da minha vida aqui em Santos, né? Onde eu tive que vir para cá, para a moradia, e não esperava, na verdade, no início, que as coisas fossem caminhar tão bem na minha profissão, né? Porque a gente tem uma visão de Santos como uma cidade de lazer, né? Quando eu cheguei aqui, eu encontrei tanto trabalho, foi tão receptivo para quem não tinha as raízes, né, numa cidade onde as pessoas nascem, estudam e trabalham. Então, sempre eu sou muito grata por tudo que aconteceu e continuarei, né, exercendo a minha profissão aí, se Deus quiser, com bastante afinco. Hoje, com uma casa de trabalho, né? Eu achei lindo essa conotação que você deu para o seu escritório, porque é um espaço realmente para receber com todo um carinho, que mostra muito a sua assinatura profissional dos seus trabalhos, como naturalmente quem contrata a Helenice percebe e sente nos seus projetos. Isso é muito bacana. Essa casa de trabalho, eu já idealizava desde quando comecei a estudar, né, há tantos anos atrás. E tudo tem um momento certo, né? Eu acredito muito nisso. Tudo tem que ter aquela época onde você consiga jogar ali tudo são sonhos, eles se tornarem realmente reais, né? E eu consegui, através dessa nova empreitada, né? Corajosa, né? Nessa idade que eu estou, mas ainda com muita vontade de trabalhar e muita força de trabalho, né? E os trabalhos que vierem, quero continuar fazendo desde que eu fiz até aqui. Personalizo muito o meu cliente, os meus trabalhos, quem trabalha comigo sabe disso. E eu quero continuar da mesma toada, mas no local onde eu possa recebê-lo e realmente com essa conotação de casa, né? E ali tem realmente uma energia muito interessante, muito gostosa, e as pessoas estão gostando bastante. Eu quis puxar, porque justamente toda a parte de mão de obra, né? Foi aqui com a Mais Bonito Construções, né? É muito importante, né, para o sucesso de um projeto, e você trabalha com projetos grandes, a gente já acompanhou alguns deles, que se tenha, principalmente empreiteira, o pessoal de mão de obra, que consiga trabalhar todos esses itens adequadamente, né? A gente hoje está aqui na Porto Belo Shop, uma parceira forte sua também em vários projetos, mas eu fiquei imaginando aqui aquela piscina com porcelanato preto que você usou. Exato. Se você não tem uma empresa, né, que trabalha em conjunto contigo e que saiba exatamente o que está fazendo, aquilo não vai funcionar. Não. Primeiramente, né, eu acredito que a mão de obra ela é essencial. Né? Partimos daí do princípio que sem uma boa mão de obra não existe um bom trabalho. Porque o projeto e uma assinatura e o papel aceita tudo. Então, para que eu assino realmente, tenho esse carinho na hora de fazer de projetar, né? Qualquer trabalho, qualquer ambiente, porque ali concentra toda a expectativa e sonhos e não importa o tamanho, tá? Até para um lavabo, as pessoas sonham trazer um lavabo interessante. Mas se eu não tiver por trás de mim uma equipe que possa transformar esse papel, que é muito subjetivo, numa obra de arte, vamos dizer assim, não há como. Então, a mão de obra, o produto, ele vai fazer todo um conjunto para que o resultado chegue e atinja as minhas expectativas e do cliente também. E a Mais Bonito fez o meu escritório, né? Foi a última obra que eu fiz agora no final do ano. E foi muito interessante a nossa conotação, a nossa troca, vamos dizer assim.
A equipe dele é muito boa. Eles foram assim de uma tensão, porque a gente estava muito acelerado. Tinha prazos bem apertados, não é? Porque o meu sonho era terminar o ano de 2023 consagrando os meus 10 anos. E ele realmente terminaria aqui. E não faria sentido se eu não fosse até o final de 2023. E aí o pessoal, né, o Léo e o Vini, falou, não, vamos fazer. Então nós nos demos as mãos e ficamos trabalhando lá quase 24 horas por dia. E o resultado está lá para todos verem. Ele foi impecável, né? Então, eu pretendo realmente continuar com eles. Foi a primeira experiência e foi muito boa. Eles sabem disso. Nossa troca, nossa conexão já começou muito boa. E tenho certeza que nós vamos fazer grandes projetos aí pela frente. A gente gosta de compartilhar um pouco com o nosso público o tamanho que significa um projeto, né? De arquitetura de interiores, design de interiores. Às vezes a pessoa não tem muita noção e acha que é um banheirinho, é um lavabo. Não existe lavabinho, banheirinho, não, né? não existe. É uma obra e naturalmente ela implica, além do projeto, né, a execução, né? A execução de vários elementos. E algumas coisas que a gente nem vê. Não. Está lá escondido, né? Toda a parte de instalação elétrica, hidráulica, mesmo a própria estrutura, que às vezes você quer, quero abrir um ambiente, quero integrar ambiente. Aí às vezes fala, mas vai ser só retirado de uma porta. Mas existe todo um contexto que tem que ser pensado, não, Elícia? Muito. A demanda de uma pequena não existe. Tudo, se você for fazer, vamos lá, nós citamos um lavabo. A retirada do material, a colocação, a entrega, isso movimenta a casa. Agora você imagina uma ambientação maior que isso. Então, geralmente, é lógico que as nossas obras, as pessoas não estão morando, né? Isso facilita para eles também, porque por mais que nós sejamos organizados, que é a minha obra, sempre em todos os lugares que eu passo, e mesmo em prédios, nós temos uma organização e uma limpeza que eu faço questão de manter. Porque as pessoas que estão em torno, elas não têm nada a ver com o que está acontecendo dentro daquele metro quadrado. E a gente sempre pede desculpas, olha, nós estamos aqui uma obra em transtorno, mas é a realização de um sonho que hoje é desse e amanhã pode ser o seu. Mas a gente tem que ser muito criterioso nessa movimentação, né? O elevador de serviço, até a porta de entrada dessa obra, ela passa por outros. Então, a minha preocupação começa ali. E todas as vezes eu faço aqui vários prédios, eu nunca tive a menor reclamação, porque antes que venha eu já estou atenta. E essa equipe que está comigo sabe disso. Então, a gente tem o cuidado de forrar, quando a gente está começando a obra, onde vai trazer entulhos e chegadas, a gente tenta evitar o máximo de atrito no piso do prédio, né? Vamos começar, porque ali é onde circula todo mundo. Então, a minha obra, ela começa a partir dali. E eu sou muito criteriosa, todos sabem disso. Eu acredito que foi por isso, né? Tenho certeza que eu cheguei nesses 10 anos em Santos, né? Sem essa história anterior, mas é justamente por esse cuidado e esse amor que eu tenho pelaquilo que eu faço, né? Antes de qualquer coisa que você faça na vida, não importa o que tamanho seja, tem que ter muito sentimento, muita sensibilidade, porque você lida com vidas, né? E as pessoas têm esses sonhos, né? Todo mundo, você tem. Nós temos essa vontade de ter o nosso lar, o nosso escritório, onde nós trabalhamos, de uma forma confortável. E é isso que eu busco. Contratar um profissional que tem todo esse respeito, né, com o entorno e com quem está fazendo a obra, E você tem que ter essa empatia, porque a gente só vai saber como é que o outro vai sentir quando você estiver no mesmo lugar que ele. Então, geralmente, quando eu tenho um apartamento próximo, do lado, eu sempre toco, falando, vou começar uma obra, vai acontecer algumas coisas, barulhinho, não tem como eu tirar um investimento ou aplicar alguma coisa se eu não fizer. Mas a gente vai respeitar os horários, né? O horário determinado pelo condomínio. Nós tentamos sempre fazer essa limpeza na hora que nós saímos. Então, eu acho que da mesma forma que eu tenho que pensar, porque eu também gostaria de ser tratada dessa forma, eu também moro num prédio onde eu vou circular, tanto no elevador,
tanto no corredor. Então, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, eu acho que o trabalho, ele começa a ser esmerado a partir daí. Né? E aí o restante ele vai ser uma consequência, né? Esse resultado desse trabalho todo. Né? Helenice, um prazer imenso as nossas conversas, a gente adora compartilhar com o nosso público o seu pensar, a sua maneira de entender esse universo que é feito de beleza, de respeito e muita harmonia. Sem dúvida. Obrigado. Eu que agradeço sempre a companhia. Next Talk, Clube Design Litoral Paulista, a convite da Mais Bonito Construções, Helenice Cardoso. Helenice, é um prazer imenso que a gente traga mais projetos, compartilhe com o nosso público muita coisa bacana nesse ano que começa. Se Deus quiser, tem muita novidade chegando aí.